dando boa noite a todos. E seja bem-vinda, Ana, para a sala de estudo Chico Xavier. Nos domínios da paciência. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 5,16. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Capítulo 9, 7. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiar e por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo, deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorre acidente ao veículo físico, estabelece processo de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfínquo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-lo. Em assim nos externando, nos referimos à complacência culposa, que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança, tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse, sereno, todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz até de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então, eis a nossa mensagem de abertura do trabalho da noite de hoje, onde nós vamos proferir a nossa prece de abertura do trabalho, pedindo a Deus Todo-Poderoso, né, que envolva a todos aqui presentes, em especial a nossa irmã Ana Lívia, né, que irá fazer o trabalho desta noite de estudo do Evangelho, e que ela possa ser assessorada pela espiritualidade, pelo seu anjo guardião, e nos ofereça, dentro dessa perspectiva da palestra dela, uma mensagem que venha acalentar e nos envolver dentro dessa responsabilidade que a doutrina espírita nos impõe. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, pedimos a permissão, trabalho desta noite, e que tuas luzes possam envolver a Ana Lívia, clareando tua mente e teu coração. Que a paz e o amor esteja sempre presente no meio de nós. Ana, a palavra está com você. Acho que deve mais ou menos dentro de uns 50 minutos, né? Para que a gente possa interagir com os demais. Que Deus te abençoe, te proteja e te envolva em luz nesta noite de hoje.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de retorno a essa sala muito especial de estudo e de reflexão sobre o Espiritismo, com um tema que nos convocou desde o início uma atenção, que é o tema para doarmos de graça o que recebemos de graça. E a doação consiste na faculdade mediúnica, que permite, através de disposições da própria alma do médium, em combinação com os espíritos de escola, a abertura para a cura das enfermidades psíquicas e orgânicas. Mas antes mesmo de chegarmos a estas ponderações sobre a dimensão de uma mediunidade como a mediunidade cura, que, ao nosso sentir, é o ponto culminante da faculdade mediúnica, onde o médium é capaz de proporcionar uma salutar condição orgânica para aquele que recebe os fluidos em combinação com a espiritualidade. Eu gostaria de chamar a atenção dos amigos e estudiosos da doutrina para o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, Médiuns Especiais, quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. Porque para o médium galgar a magnitude que é da mediunidade cura, ele muitas vezes se encontra em um estágio de mediunidade ou de emprego, melhor dizendo, das suas faculdades, de forma muito inferior, de forma muito rasa e de forma muito superficial. Porque o médium que detém a mediunidade cura, regra geral, ele está envolvido em uma missão. E é uma missão de extrema dificuldade pela atração que tem a mediunidade cura relativamente aos holofotes, à atenção de todos. Então, é muito difícil e será difícil para o médium dar um espetáculo, digamos assim, de ética, de moral e de espiritualidade, quando ele está no trapézio, que é essa mediunidade, sobretudo e especialmente nos referindo a um planeta de provas e expiações com as características e atributos que nós já sabemos, especialmente na modernidade, o exibicionismo, o materialismo, o sexismo, o consumo desregrado e tudo o mais que acompanha a nossa modernidade. Então, eu gostaria, a par de fazermos essas reflexões sobre a mediunidade cura, desenvolvermos um pouco uma ponderação acerca dessa classificação proposta por Kardec no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns. Ele propõe uma classificação segundo as qualidades morais dos médiuns. E nessa classificação, muitos de nós, se não quase todos nós, podemos nos encontrar. Digamos assim, que é uma classificação que reflete a maioria dos médiuns, que somos nós mesmos com as nossas imperfeições. No capítulo subsequente, Kardec, inclusive, propõe um estudo sobre a influência moral do médium nas comunicações. E após, numa última análise, o problema das obsessões. Então, ele coloca aqui uma escala que inicia com médiums obsidiados. Então, nós temos os médiums imperfeitos. Dentro dessa categoria de médiums imperfeitos, repousa a seguinte classificação. Primeiro, os médiuns obsidiados, que são aqueles
que não conseguem se desembaraçar da influência ou da importunação de espíritos mentirosos. Então, a maioria de nós nos encontramos nessa faixa, porque qualquer que seja a obsessão, e nós já identificamos que ela pode ser simples, ela pode gerar uma fascinação e chegar mesmo à possessão, toda a obsessão, mesmo sendo aquela em primeiro grau, qual seja a simples, é uma obsessão e, portanto, é uma importunação que tem uma certa gravidade do ponto de vista moral para o médium. Então, o médium obsidiado é aquele que está frequentemente padecendo a influência de entidades que estão numa categoria de espíritos inferiores, de espíritos imperfeitos, qual o médium mesmo. Porém, essa influência é mais direta, é mais incisiva, é mais contundente. O que talvez chame a atenção é que muitas vezes o médium, nessa condição, ele resiste a ingressar nas sessões mediúnicas a fim de exercer a tarefa sublime da psicofonia, da psicografia, exatamente por temor aos espíritos, ao passo que ele não se enxerga como sendo um sujeito passivo dessa mesma influência. Ele resiste em realizar psicofonia nas sessões mediúnicas, mas realiza essa mesma psicofonia em sua casa, em suas relações sociais e constantemente sem perceber que está sendo ou está padecendo esta influência. Por isso, ele se encontra na categoria de médiuns, digamos assim, obsidiados. Porque a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos esclarece que os espíritos frequentemente influenciam as nossas vidas e, mais constantemente ainda, são eles que nos dirigem. Já os médiuns fascinados, e essa expressão é muito interessante, são aqueles que são ludibriados, enganados pelos espíritos. Essa natureza de comunicação é uma natureza de comunicação que beira propriamente a leviandade. É como se aquelas entidades cooptassem a mente daquele médium. E, portanto, essas entidades começam a revelar situações ou circunstâncias que, se o médium tivesse um certo discernimento, não acreditaria. E Kardec, em O Livro dos Médiuns, reforça a necessidade toda e qualquer comunicação oriunda do plano espiritual ter de necessariamente ser submetida ao crivo do juízo e do discernimento. Desimporta a identidade do espírito. Desimporta. Não é importante a identidade, o nome do espírito. O que importa é a linguagem do espírito, o conteúdo da comunicação. É o conteúdo da comunicação, como nós sabemos, que vai apontar a classificação, a categoria daquele espírito, se bom ou se imperfeito. Ao passo que, na maioria das vezes, nós só prestamos atenção no nome ou na nomenclatura que leva à comunicação. Para nós é importante o nome e não o conteúdo. Então, muitas revelações do mundo espiritual são revelações falsas, são revelações que afrontam as leis, que denigrem a razão, mas nós acreditamos. Então, se é necessário experiência para se julgar uma pessoa, considere a experiência que se deve ter para se julgar a mensagem de um espírito. Então, eu, por exemplo, adoto esse crivo. Para mim,
qualquer, e eu digo qualquer mesmo, independente do médium, qualquer mensagem oriunda do mundo espiritual, nós sempre tendemos a uma análise, a um discernimento, ao emprego das nossas faculdades intelectivas de conhecimento para saber se aquela mensagem revela uma verdade, se aquela mensagem é coerente, se aquela mensagem assiste a diretrizes de congruência e de lógica, independente do nome do espírito que está por detrás daquela mensagem. Então, é nesse sentido e dentro dessa perspectiva que nós temos de atender, para não ficarmos dentro de uma classificação de médiuns fascinados. Também há os médiuns subjugados, aqueles que sofrem uma constrição, um constrangimento de natureza moral. É como se os espíritos dirigissem a vontade daquele médium. Não é que aquele médium não tenha mais vontade, ele a tem. Porém, aquela vontade é uma vontade viciada pela influência das inteligências flutuantes. Então, disse que se trata de um médium subjugado. Muitas vezes, essa subjugação atravessa o aspecto moral para ter como sede a integridade física daquele médium. Então, muitos, entre aspas, trejeitos, muitas manias, muitos gestos dos médiuns são repetições ou reiterações daquele que é o seu importunador. Nesse sentido, as sessões mediúnicas podem reabilitar esse médium. As sessões mediúnicas, os passes e, é claro, o uso da água fluidificada é a terapêutica espiritual necessária, mas não só. A principal modalidade ou o principal módulo, digamos assim, para essa terapêutica, o Livro dos Espíritos responde, consiste em fazer o bem e aí restrita confiança em Deus. É, digamos assim, a fórmula consagrada pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, após o questionamento de Kardec se pode se livrar de uma importunação espiritual. Os espíritos não falam em sessão mediúnica, os espíritos não falam em passe, os espíritos não falam em água fluidificada. Pura e simplesmente a resposta é sim, desde que esta pessoa faça o bem e tenha irrestrita confiança em Deus. Isso significa uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança de padrão mental. Mas nós, através da literatura, que é um desdobramento da codificação, através das ramificações da codificação, e eu gostaria de citar aqui as obras da magnitude de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, agregamos, aportamos a esta verdadeira sentença, fazer o bem e restrita confiança em Deus, as sessões mediúnicas, os passes e a água fluidificada. O problema é que nós, muitas vezes, gostamos de inverter essa ordem. Tome um passe, beba água fluidificada e frequente a mediúnica. E nós esquecemos que a primeira consagração para nos afastar desses importunadores é esta relevante fórmula, eu diria mesmo sentença ou aforisma do Espiritismo, qual seja fazer o bem e a irrestrita confiança em Deus. Nós também temos os médiuns levianos, que esses médiuns não conduzem em consideração a mediunidade como sendo algo sério.
Pelo contrário, são médiuns que gostam de fazer anedota, são médiuns que gostam de fazer gracejo, são médiuns que gostam de pilhariar, digamos assim, a todo tempo com a faculdade mediúnica, com a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Fatalmente vão atrair espíritos que têm o mesmo gosto, que têm a mesma afinidade do ponto de vista moral e vão padecer as consequências dessa tenebrosa influência. Então, os médiuns levianos são aqueles que têm a mediunidade como mero passatempo. São médiuns que prestam atenção em coisas sem importância, ou fúteis, ou não extraem o que de melhor é, que é exatamente o que de melhor é e que se pode extrair de uma comunicação, que são os altos ensinamentos. Até mesmo, e eu diria mesmo, a comunicação leviana, mesmo as comunicações grosseiras, de que são titulares os espíritos imperfeitos, são de grave e relevante importância para o médium, tendo-se em vista que daquela comunicação nós podemos extrair um ensinamento moral. E muitas vezes da comunicação de um espírito imperfeito é possível a revelação de uma verdade, é possível a revelação de um ensinamento, como sendo resultado da própria experiência enferma, doente daquele espírito. Então, nós não podemos desprezar a fala, a voz, a comunicação, a mensagem de um espírito inferior, como nós muitas vezes fazemos nas mediúnicas. Ah, é um espírito inferior. Como se esta entidade não tivesse algo a nos dizer, algo a nos ensinar. A baixeza da comunicação, a grosseria da comunicação é um exemplo para não ser repetido, para nós mesmos, inclusive, e especialmente para aquele médium que comunica. Nós temos os médiuns indiferentes. Somos muitos de nós que apreciamos o espiritismo experimental, aquele que consagra e eleva o princípio da comunicabilidade, o princípio do intercâmbio imaterial com o mundo espiritual, a fim de estudarmos a natureza, o destino dos espíritos e suas relações com o mundo físico, porém, não desejamos extrair as consequências morais do princípio da comunicabilidade. Essas, sim, são as mais importantes para nós. Aqui vão as que essas comunicações, ou esses ensinamentos, ou essas consequências morais serão responsáveis por nossa mudança, serão responsáveis por nossa transformação. Elas nos estimularão a entrar no mundo de regeneração, já reabilitados das nossas mazelas. Porque o principal fenômeno da obsessão não é propriamente a influência de um espírito em outro espírito, encarnado ou não. Segundo Emmanuel, a maior obsessão é o orgulho. A maior obsessão é a vaidade. Não há maior obsessão que o egoísmo. Então, todos esses, digamos assim, pequenos da nossa alma, porque eu não posso dizer que são gigantes da nossa alma, todos esses pequenos que se tornam, que nós colocamos como sendo grandes, eles nos incomodam e nos levam às quedas funestas e nefandas, a uma autodestruição, a um grau de insensibilidade e indiferença. E por isso nós nos perdemos muitas vezes. E por isso encarnações ou reencarnações enquanto médiuns são perdidas. E nós temos que fazer aquele estágio que nós vimos na obra Nosso Lar, de André Luiz, de médiuns que padecem ainda problemas
no mundo espiritual com relação à sua integridade psíquica em razão de quedas, digamos assim, espetaculares na atividade mediúnica na Terra. Então, esses médiuns indiferentes, eles não modificam em nada o seu comportamento. São capazes de atravessar 10, 15, 20 anos em franca atividade mediúnica. Muitas vezes são médiuns pontuais, frequentes, assíduos na tarefa mediúnica, mas que não mudam ou não modificam ou não transformam absolutamente nada em suas atitudes morais. Continuam os mesmos déspotas domésticos, continuam ferindo, magoando, ofendendo as pessoas e, portanto, e em consequência, padecendo destas enfermidades. Somos, portanto, nós mesmos. Há os médiuns também que são presunçosos, aqueles que são pretensiosos de receberem mensagens do mundo espiritual como sendo os únicos que podem portar determinada mensagem. Eles, inclusive, creem que são infalíveis na recepção. Observem, se nós, que somos adultos e possuímos o livre-arbítrio, não gostamos de estar à disposição de quem quer que seja, considere os espíritos. Nós achamos mesmo que os espíritos vão estar à nossa disposição? Me causa espécie quando alguém diz assim, meu mentor, porque meu mentor diz, porque meu mentor orientou, porque meu mentor está aqui. Caros, me causa espécie, porque assim, os espíritos não estão à nossa disposição. E mensagens de orientação do mundo espiritual chegam, regra geral, de forma muito espontânea. Certa feita, eu vi uma pergunta de uma pessoa, uma pergunta não, uma proposição, uma colocação de uma pessoa que dizia que conversava de forma cotidiana com espíritos que avisavam a ela sobre o dia da morte de outras pessoas. Os espíritos, regra geral, que falam isso, que avisam da morte de determinada pessoa, regra geral, esses espíritos, não, quando encarnados, não sabem nem o dia da própria morte. Considere o dia da morte de outra pessoa. Quem detém informação do futuro somente são os bem-aventurados, os espíritos de superiores para os puros. E mesmo assim, não é dado aos espíritos conhecer de forma absoluta o futuro. Isto porque o futuro, e o dito popular é razoável, a Deus pertence. Então, é claro que os espíritos podem se aproximar muito do que será, podem se aproximar muito do porvir, mas não de forma absoluta. Porque há algo que só o onipotente possui, que é, como se diz, um privilégio, uma prerrogativa divina. Então, é claro que os espíritos podem nos informar a respeito do futuro, mas nem todos os espíritos sabem tudo. E ainda que saibam, eles têm de ter a autorização para que informem. Então, é evidente que nós não podemos cair nas malhas de espíritos levianos se nós utilizarmos o discernimento e a razão para analisar essas mensagens. Pois bem, nós também temos os médiuns orgulhosos, que são aqueles que afirmam que, em que pesem as comunicações, eles não têm mais nada a aprender com os espíritos e também com o espiritismo. Veja só, são médiuns realmente orgulhosos. Todas as vezes que nós fazemos a leitura da codificação, seja em qualquer passagem da obra da codificação, sempre há um aspecto não apreciado. Porque a obra da codificação é a síntese
de uma pedagogia espiritual do mundo maior que nós ainda, no mundo de provas, não temos condições de alcançar. A não ser muito parcialmente, e digo mais, de forma muito fragmentada, de forma muito superficial. Então, quando se diz que a obra da codificação está ultrapassada, isso não expressa uma verdade. Para mim, expressa um orgulho de quem o diz. A obra da codificação não está ultrapassada, até porque o princípio da comunicabilidade dos espíritos permite exatamente uma atualização diária do mundo espiritual. Todos os dias, através da comunicação dos espíritos, pela faculdade mediúnica, nós somos atualizados quanto à vida espiritual. Então, a codificação não pode estar ultrapassada. Em nossa leitura, por mais empreguemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de logicar, a nossa capacidade de discernir, há muitas ausências e impossibilidades de conhecimento. Porque o conhecimento mais puro, só quem acessa são os espíritos bons. E nós não somos benevolentes nem bondosos. Nós achamos mesmo que vamos acessar um conhecimento mais alto, sendo imperfeitos? Nós achamos mesmo que teremos essa chave de acesso? Os espíritos informam que para certos graus de conhecimento, certas reflexões de conceitos filosóficos, e nós estamos tratando aqui não de uma filosofia terrena, mas de uma filosofia espiritual, é preciso ser benevolente. É preciso ingressar naquela classificação proposta pelos espíritos na escala espírita. Espíritos bons, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos superiores. Nós somos ainda imperfeitos. Como vamos acessar todas as nuances, toda a magnitude de um ensinamento espiritual? Então, realmente, nós estamos aqui nessa classificação de presunçosos e orgulhosos. Médiuns suscetíveis, esse com certeza nos atinge, são aqueles que se melindram com relação a qualquer crítica. Somos aqueles que nos irritamos com qualquer contrariedade. Nós não permitimos ou não gostamos de ser criticado. Nós não queremos nem ouvir um parecer de um companheiro. É melhor ouvir, é melhor ponderar. Eu, após a leitura, desde criança eu estou na casa espírita, eu fui evangelizada na casa espírita desde 7 anos de idade até os 18 anos, na casa de oração Bezerra de Menezes. Eu tenho essa oportunidade de observar a importância da sensibilidade de um médium. Quando o médium diz algo assim para mim, hoje você não está bem, não é assim? Muitas vezes ouvimos nossos companheiros, hoje você está assim. Muitas vezes eu resisto, inicialmente eu resisto. Porém, mesmo resistindo, hoje eu registro. Se o médium observou, algo pode estar acontecendo ou pode acontecer, que seja importante para mim na categoria de uma advertência, na categoria de uma atenção, na categoria de uma vigilância. Exatamente porque nós sofremos a influência, por causa das antenas psíquicas, de uma variada gama de espíritos, encarnados ou não. E sofremos essa constrição muito frequentemente. Há médiuns também mercenários, que é aqueles que exploram a faculdade mediúnica. E isso contraria frontalmente a faculdade que nós recebemos e que devemos doar gratuitamente. Exatamente porque dela nos foi colocado para servir. Então, é diferente da nossa inteligência.
que nós exercitamos, que nós aprimoramos, essa nós podemos usar e empregar na Terra para fins de sustento, mas a faculdade mediúnica não. Então, é melhor ter pouco tempo para o exercício da mediunidade e realizar o nosso trabalho, os nossos deveres na Terra, e os espíritos vão compreender o nosso esforço a viver explorando a faculdade mediúnica e a crença popular. Nós arrastaremos existências horrendas em provas e provavelmente expiações. Há médiuns também que estão de má fé, são aqueles que simulam a comunicação, exatamente porque são mais chegados ao charlatanismo. E esses médiuns, muitas vezes, se não chegam ao charlatanismo, eles são mais inclinados a certas comunicações da própria alma, fingindo ser a comunicação do espírito. Não há problema nenhum na autocomunicação. Naquela comunicação, vocês vão me lembrar o nome, no lugar de ser a comunicação de um espírito, quando o próprio médium comunica, como é o nome? Vocês estão lembrados? Se alguém lembrar aí, alguém fala. Animismo? Exatamente. Então, a hipótese do animismo. Não vejo nenhum problema, e nós debatemos isso longamente no espiritismo experimental. O animismo é importante, sobretudo quando o médium está iniciando. Que ele externe o seu sentimento, que ele externe a sua sensação, que ele externe o seu pensamento, que ele desafogue, digamos assim. E isso é estimulado, inclusive, pelos espíritos que desejam a comunicação, para haver lugar no cérebro ou na mente do médium para um outro conteúdo, ou um outro conceito, ou um outro pensamento. Então, há uma necessidade, inclusive, do animismo. O que não pode é o animismo substituir a comunicação. Sabendo que nós sabemos que toda a comunicação tem um grau que pertence à inteligência, ao vocabulário, ao sentimento do próprio médium. É claro que deve preponderar na comunicação o sentimento e o pensamento da inteligência flutuante. Mas naquela comunicação existe um espaço para Ana Lívia também. E isso não deixa de ser razoável e não deixa de ser importante. Então, nós não podemos ter muita afetação com relação a isso. Mas vir a charlatanice ou vir ao simulacro ou a simulação da comunicação, quando o médium força isso num grau, numa atitude ou numa mise-en-scène, e aí faz desaparecer a beleza do intercâmbio. Há médiuns egoístas, há médiuns invejosos, e, portanto, todas essas más qualidades, necessariamente, elas pertencem a nós médiuns que estamos ainda nesta situação. Mas, é claro, Kardec aponta para a categoria ou classificação de bons médiuns. Então, nós temos um pouco, acredito eu, desses elementos dos médiuns imperfeitos. Nós não temos nenhuma só característica. Nós, às vezes, aparentamos ter várias dessas características. Mas nós somos aqueles médiuns que já se esforçam para ser o quê? O que significa bom médium? É aquele sério. Ou seja, os que servem da faculdade mediúnica para coisas úteis e não para a satisfação da curiosidade, para atender a certas futilidades. São aqueles que querem tratar e ser instrumento para comunicações sérias, para comunicações instrutivas, para que eles possam trazer uma mensagem de ajuda, de benemerência, de bondade.
Então, ao lado de uma mediunidade em que nós exercemos a possibilidade de intercâmbio com espíritos, podemos ser médiuns da paciência, podemos ser médiuns da caridade, podemos ser médium do perdão. Tudo isso é exercício da mediunidade. Não é só ou apenas ser médiuns de espíritos, mas ser médiuns de bons sentimentos. A faculdade mediúnica não se resume, não está distrita ao intercâmbio com o outro, mas ao intercâmbio com o sentimento, com o nosso próprio sentimento, ao intercâmbio com virtudes, que se nós não a possuímos, podemos ser antenas daqueles que já possuem, do pensamento dos bem-aventurados. E nós podemos captar esses sentimentos, essas virtudes, essas emanações etéreas, mais fluidas, mais leves, mais belas. Os médiuns modestos são aqueles que não atribuem a si mesmo nenhum mérito na comunicação que recebem. Ao contrário, eles reconhecem as dificuldades. E, portanto, a modéstia é muito importante para o exercício da humildade. Certa feita, um determinado espírito nos ensinou: é certo que fora da caridade não há salvação, mas para o médium, fora da humildade, não haverá regeneração. Então, uma primeira virtude para ingressarmos enquanto médiuns que escolhemos também ser nessa reencarnação, o mundo de regeneração, é, por sem dúvida, a modéstia. Mais vale pouca virtude com muita modéstia do que muita virtude sem modéstia. Reza e estabelece o Evangelho segundo o Espiritismo. Os médiuns devotados são aqueles que já compreendem a magnitude e a grandeza da sua missão. Então, esses médiuns são capazes de abdicar do seu tempo com relação aos gostos, aos hábitos, aos prazeres e aos interesses materiais pelo outro. Então, esses são médiuns da caridade. Então, esses são capazes de se associar a bons espíritos. E nós já sabemos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o maior conceito de médium que nós podemos obter, que não é aquele que externa uma quantidade de carismas, psicofonia, psicografia, psicopictografia, mas sim aquele que possui, senão, a companhia de bons espíritos. Esses são bons médiuns. Para que eu possa, então, atingir a mediunidade de cura, eu tenho de ultrapassar o médium sério, o médium modesto, o médium devotado e o médium seguro. Porque a mediunidade de cura é o culme, é o ponto culminante, onde se reúne, onde se consagra todas as faculdades ou sensibilidades mediúnicas já conhecidas. É a mediunidade de cura, em que aquele médium, ele se associará a espíritos de escol e os seus fluidos em combinação, em intercâmbio, em regime de intercessão, podem trazer, como trazem, a possibilidade de uma cura de uma enfermidade. Então, por isso que os apóstolos tinham em grande, digamos assim, perspectiva, apóstolos e não discípulos. Porque quando eles eram ainda discípulos, eles não conseguiam, por exemplo, expulsar os demônios. E, em consequência, eles perquiriam Jesus, dizendo: nós não conseguimos expulsar os demônios, porque eles não tinham ainda autoridade moral. Após a experiência, através da Casa do Caminho, anos sequentes de sacrifício, é que eles, em se tornando apóstolos, podiam e puderam alcançar
a mediunidade de cura. É claro que nós não estamos falando aqui a respeito do magnetismo, porque é outro departamento. Estamos nos referindo a uma faculdade em que se pode prodigalizar o bem-estar às pessoas através do intercâmbio salutar, elevado, responsável, sério, íntegro, ético com o mundo espiritual maior. Então, assim, meus amigos, é que nós desejamos que essas lições trazidas em O Livro dos Médiuns, que inclusive deve ser o nosso livro, nós que somos médiuns, o livro de cabeceira. Muitas vezes nós ficamos pensando, nós ficamos refletindo como nós espíritas ainda resistimos ao princípio da comunicação. O médium não é médium só dentro de uma sessão mediúnica. Nós temos uma personalidade mediúnica. Então, somos médiums todo o tempo. Não necessariamente não devemos ser, porque isso leva um desgaste orgânico, uma inquietação profunda de espíritos. Mas devemos ser médiums de bons sentimentos, de bons desejos, de boa vontade. É isso que é a mediunidade. É a realização da boa vontade. É a realização do esforço para ser aquele homem de bem. Mais precisamente, para ser um bom espírita. Que é aquele que, através dos seus esforços, supera as suas más inclinações. É para isso que a mediunidade existe. Para atingir, e nós devemos almejar esse objetivo. Tomar as nossas más inclinações. E aí, para que possamos, então, ser bons, sem tomar as nossas. E eu gostaria de encerrar para questionamentos, sem pedir determinada faculdade mediúnica. Faculdade mediúnica é por misericórdia divina. Nós não devemos pedir, rogar pela faculdade mediúnica, qualquer que seja ela. Mas sim, porque já somos médiuns. Se nós formos em O Livro dos Médiuns para estudarmos o conceito de médium, o que é médium? É aquele que sofre, é aquele que sente em qualquer grau a influência de um espírito. Se você sente em qualquer grau, mesmo um levíssimo grau, como sendo ondas magnéticas, a influência de algum espírito, você é então médium. Dentro dessa situação, nós sabemos que há médiuns mais ativos, aqueles que nós chamávamos de ostensivos. E, portanto, nós temos uma variação e uma série de características e de nuances que nós nem podemos coletar todas as informações, porque é um processo, a mediunidade é um contínuo. E nós vamos descobrir outras espécies de mediunidade no mundo de regeneração, porque não acreditamos que esgotamos todas elas no mundo de provas. Então, eu desejo uma boa noite a todos e estou disponível, né, para conversarmos, se assim os companheiros desejarem, um pouco mais, tirando alguma dúvida, se for possível, enfim, colocações e enfrentamentos a respeito da mediunidade. Excelente, Ana. Muito boa tua reflexão, muito relevante. Espero que aguce a curiosidade e o interesse, né, dos irmãos e as irmãs a lhe questionar a respeito dessa faculdade, né, porque a mediunidade é como diz Emmanuel, né, no livro da Esperança, que é uma divina missão de luz, né? Então, e expressa-se de várias maneiras. Então, como você trouxe aí o Livro dos Médiuns, e o Livro dos Médiuns, porque quem é médium em qualquer nuance, deveria, né, estar com ele sempre colado para tirar as dúvidas. Então, o médium imagina, porque eu dentro dessa experiência, eu já vi que médium pensa que só é receber espírito.
eu vou para a reunião mediúnica, eu tenho que receber espírito para aliviá-los, e não sabendo que a reunião mediúnica é para ele. E André Luiz trata muito bem de missionário da luz, né? Então, a gente precisa ter essa visão que a mediunidade como faculdade, ela é uma missão de luz. Aí a gente diz assim, para depois abrir espaço para os meus irmãos. Quando a gente chega assim e vê que Mateus, Jesus, prepara os seus apóstolos e manda. Eu tive muita dificuldade para compreender essa mensagem antes de ser espírita, estudando a doutrina. Eu ficava olhando, Jesus manda aqueles apóstolos que não leve nada, né? Não leve nada e faça a sua peregrinação em auxílio e socorro aos sofredores. Aí eu disse, e como é que vai se manter esses homens? Quando eu me questionava muito, como é que essas pessoas vão se manter? Porque hoje, para a gente se deslocar, a gente precisa de meios e de recursos, né? Mas aí, com o passar do tempo, não é que ele vai ser e vai achar, aí depois eu entendi que ele vai achar irmãos misericordiosos que irão abrigá-lo em suas casas. Agora, contanto que ele não leve para não cobiçar, não ter ambição a respeito do que estavam fazendo, porque a misericórdia e a crença na fé, esse consolo, né? E a cura não está à venda. Aí é que com o ERD, com o estudo, a gente desperta, eu particularmente despertei, porque o que Jesus estava dizendo é isso. Leve a tua misericórdia, o teu amor, a tua fé, que ela não tem preço. E isso é uma faculdade mediúnica. Agora, o médium, ele é diversificado, porque dentro do seu caráter, e que você colocou na sua fala, dentro do aspecto moral. Para ter mediunidade, você não precisa ser uma pessoa que tenha moral. O imoral também é médium. Mas o que ele corresponde, porque o médium que tem moral, ele sabe os seus compromissos a respeito dessa faculdade. Então, muito bem, Ana, eu não tenho pergunta a lhe fazer. Eu só fiz esse adendo para justamente dentro dessa compreensão que me martelava meu juízo. Então, está aberto aí, gente. Alguém que queira fazer... Ah, já suspenderam, levantou a mão, Chico Xavier. Dá, meu irmão Alberto. Fique à vontade. Boa noite a todos. Ana, eu tenho uma pergunta para você, minha amiga. As pessoas devem procurar o espiritismo para buscar a cura material, corpo físico, e, em contrapartida, o espiritismo ele tem esse propósito também de curar corpos? Interessante sua pergunta, porque em o Evangelho nós temos uma passagem em que foi, digamos assim, rogado a presença do Cura-Daires, né? São Vicente, me parece São Vicente. E ele teria, porque se apresentava naquela ocasião uma menina, uma jovem, século XIX, que ela era cega. Tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ela era cega. E ele foi evocado ou invocado exatamente com esse objetivo de proporcionar a cura para aquela cegueira, já que aquela jovem se encontrava em profunda constrição, depressão, tristeza, não é? Porque ela era cega. E ele não promove a cura, explica por quê, exatamente em razão do passado espiritual daquela jovem que impedia dele realizar aquilo, embora ele pudesse fazê-lo como espírito de escol que era. Então, é evidente que nós vamos procurar o espiritismo em busca de uma melhora, seja psíquica, seja material, seja orgânica, melhoras em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho muito natural isso. É da humanidade. É da nossa humanidade. Essa procura, essa necessidade, esse
desejo. E Kardec também, ele assinala muito bem isso na Revista Espírita. Exatamente porque com o Espiritismo, vamos imaginar que não tenhamos essa educação para a morte. Por exemplo, meu pai faleceu o ano passado. Desencarnou o ano passado, em maio do ano passado. Fez um ano exatamente agora. Então, a forma como eu me relacionei com esse desencarne é uma forma diferente. Se não fosse o Espiritismo, provavelmente eu estaria numa situação de muito desespero, de um sofrimento profundo. Certamente eu estaria cometida por esse sofrimento. Então, eu poderia buscar o Espiritismo. Porque o Espiritismo, qual é o grande passo do Espiritismo? É eliminar o materialismo. É o que Kardec diz na Revista Espírita o tempo todo, desde o início. O grande feito do Espiritismo é exatamente isso. Extinguir o materialismo e suas nefastas consequências. Porque do materialismo nós temos o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desprezo pelo outro. Então é evidente que as pessoas podem chegar ao Espiritismo por esse caminho, por essa porta. Mas é claro que, uma vez acessada, essas pessoas e nós vamos reconhecer as altas e importantes consequências morais desse conhecimento. Talvez isso seja de igual importância. Ou seja, é relevante a forma como nós chegamos ao Espiritismo? É importante, é relevante, mas tem uma importância relativa. Tão ou mais importante de que a forma através da qual nós acessamos o Espiritismo, como vamos nos comportar a partir dele, ou a partir desse conhecimento, ou a partir do acesso à imortalidade, à pluralidade dos mundos habitados, à reencarnação e à comunicabilidade. Então, esse é o meu pensamento, é o que eu percebo, é o que eu sinto. Minha mãe dizia isso muito constantemente, a maioria das pessoas chegam ao Espiritismo por causa de uma dor, seja moral, seja física e até mesmo intelectual da ignorância. Eu prestava atenção nisso e hoje, com a pouca experiência que eu tenho em meditação, tão e mais importante que chegar ao Espiritismo é o comportamento que eu vou assumir a partir deste acesso, a partir desta chegada. Porque este comportamento vai revelar o que eu verdadeiramente procuro, o que eu verdadeiramente sou, o que eu verdadeiramente desejo. A partir dele. Porque antes do Espiritismo, nós podemos estar muito longe ou numa ignorância muito profunda e seremos julgados ou avaliados de acordo com essa ignorância ou esse desconhecimento do mundo espiritual. Mas a partir do conhecimento do mundo espiritual, será um outro crivo para nós. Um crivo, talvez, mais, eu vou usar uma expressão aqui, austero, mais severo, porque aí nós já acessamos o conteúdo espiritual. Ô, Ana, o que acontece com os médiuns quando ele utiliza a mediunidade para vender e se beneficiar, né? Trocas? O que acontece com ele depois do desencarne? Bom, eu vou utilizar aqui a minha própria experiência com base na minha intuição. Eu tenho para mim, e isso é com base na minha intuição, eu não tive nenhum tipo de revelação, mas eu pude chegar a essa, digamos assim, a esse pensamento, a esse sentimento, com base nas minhas experiências mediúnicas, em certas predisposições da minha mediunidade. Por exemplo, eu tenho um pouco da mediunidade pré-cognição. Eu tenho muitos sonhos, então eu sonho com algo que vai acontecer, regra geral, quando eu sonho, acontece. Então, como eu tenho essa mediunidade pré-cognição, eu tenho uma certa intuição de que eu fiz exatamente isso. Em meus antepassados, em uma outra etnia, Alberto, não sei se você vai compreender, em uma outra etnia, eu fazia exatamente isso. Eu tinha uma certa sensibilidade e eu revelava, mediante pagamento, o futuro das pessoas. E eu tenho certeza que isso me trouxe muitos entraves no mundo espiritual. Inclusive, nessa encarnação,
eu atravessei, mas faz 20 anos, mais de 20 anos isso, um processo muito grave do ponto de vista de uma obsessão, e minha mãe interveio na época, porque pelo meu comportamento, determinado comportamento que eu estava tendo, eu atraí algumas entidades que estavam no mundo espiritual e que faziam parte desse meu passado, desse meu pretérito. Então, de lá para cá, eu tenho todos os cuidados exatamente para que isso não ocorra mais. Cuidado com o meu comportamento, com a minha atitude mental, porque se algum dos irmãos já padeceram de um problema obsessivo, e nós temos, muitas vezes o médium tem problemas em falar sobre obsessão e porque já sofreu isso, é um assunto um pouco, digamos assim, temido, ou um assunto um pouco preconceituoso, que não deveria ser, inclusive. Nós tomamos muito cuidado para que isso não retome, porque é muito sofrimento para o médium. Então, tentamos o máximo possível manter um grau de comportamento, um padrão mental, um padrão que impeçam o acesso dessas entidades. Então, eu posso tirar um exemplo comigo mesma. Eu tive essa sensação de que eu realizei esse tipo de intercâmbio, um intercâmbio para auferir uma renda, mesmo sendo algo muito comum naquela etnia ou naquela condição que eu estava, mas ao meu sentir, eu já tinha uma intuição da gravidade daquilo e por isso respondi de forma mais difícil com relação a essas ligações que eu fiz, essas conexões com essas entidades. E, portanto, hoje eu procuro me afastar completamente disso, exercendo a mediunidade sem nenhum tipo de compromisso, a não ser o meu refazimento íntimo, o meu refazimento moral. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Até você falou bem, Eugênia. A gente que não está mostrando a cara, a gente fala mais, fala mais à vontade. Então, Ana, assim, prestei bem atenção no que você falou, né, sobre os médios, que existe mesmo, né, aqueles que, por não se policiar, né, às vezes ele se sente superior aos outros, mas eu prestei bem atenção numa frase que você falou. Você falou assim, todos os médios têm que ter o livro dos médios na cabeceira, né? Eu acho que realmente faz parte dos estudos. Mas aí uma pergunta que eu faço para você. E aqueles que nem têm o livro dos médios, nem conhecem, ele não vai poder ser um bom médium? Ser humano, eu estou perguntando assim, ser humano eu sei que é independente de livro de médio, ser um bom ser humano é independente até de livros, eu acho que é coisa da alma. Mas eu pergunto para você, aquele que não tem o livro, né, eu particularmente, eu nunca tinha ouvido falar no livro dos médiuns também. Então, a minha pergunta é essa, aquele que não tem o livro, ele nunca vai ser um bom médium? Eu gostei muito da sua pergunta. Disse. Acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso. Bom, Kardec, em O Livro dos Médiuns, afirma o seguinte, que o médium espírita que pretende exercer a faculdade mediúnica em conformidade com os princípios que nós conhecemos, ele deve estudar a mediunidade de forma séria, frequente e aprofundada, exatamente para não ser presa de espíritos levianos. Então, se nós, eu, você, pretendemos exercer a faculdade mediúnica em conformidade com os princípios regentes do espiritismo experimental nas sessões mediúnicas, é importante o estudo. Nós não devemos descuidar do estudo sério, aprofundado e frequente. E o mais importante livro é, sem dúvida, o Livro dos Médiuns. Para isso aqui a Federação propõe cursos, os centros espíritas, as casas espíritas também. Mas a ausência deste livro não vai impedir, evidentemente, de que a pessoa exerça a faculdade mediúnica. Porém, ela terá de redobrar os cuidados e nós não orientamos nesse sentido, do exercício da faculdade mediúnica sem uma reflexão, sem a leitura, ao menos deste livro. Por quê? Porque esse livro Kardec propôs como sendo não propriamente um guia, não propriamente uma
receita, mas é claro, uma fonte de orientação, de esclarecimento e de aprofundamento do exercício da mediunidade, sem as consequências de que você fique presa a espíritos levianos, a espíritos ignorantes. Mas há pessoas que são médiuns, que são espíritas, sem saber que são espíritas, digamos assim. Eu me refiro ao homem de bem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo Sede Perfeitos. E ao lado dos bons espíritas, nós temos os caracteres do homem de bem. Eu poderia dizer a você o seguinte, que sem a leitura de O Livro dos Médiuns, somente o homem de bem, que possui esses caracteres ali estabelecidos, poderia exercer a faculdade mediúnica sem os perigos que rondam a mediunidade. Poderia exercer a faculdade mediúnica sem a leitura dos livros do médium e não padecer as consequências dos perigos e escolhos e obstáculos que rondam a mediunidade, exatamente porque o homem de bem, por suas características, por seus atributos, por suas virtudes, ele só está na companhia de bons espíritos. Então, se nós ainda não somos, porque não possuímos esses caracteres e atributos, homens de bem, é melhor a leitura de O Livro dos Médiuns, para exercer a faculdade mediúnica em conformidade com os princípios regentes e norteadores do Espiritismo. Do contrário, existe um espaço de muita suscetibilidade, um espaço muito sensível para que sejamos enganados, para que sejamos ludibriados, para que sejamos presas de espíritos levianos, de espíritos fúteis. É perigoso o exercício da mediunidade, sem a devida orientação, sem o devido repositório de conhecimentos que está no Livro dos Médiuns, ao meu sentir, mas isso é uma percepção muito pessoal disso, ele traz um certo perigo, que nós podemos, digamos assim, nos afastar se guardarmos em nossos corações os caracteres do homem de bem. Como não é o caso da totalidade das pessoas, melhor é termos o quê? Um estudo sério, aprofundado e frequente de O Livro dos Médiuns, porque isso vai nos livrar dos percalços, dos escolhos, dos problemas obsessivos que podem chegar com um exercício sem estudo da mediunidade. É assim que eu penso, mas é claro, os amigos fiquem aí à vontade para ter um entendimento e formular suas próprias concepções, porque estão completamente livres para isso. Ana, na sua opinião, uma boa base que poderia termos para o Espiritismo é ler as 5 obras do Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritas, Céu e Inferno, Gênesis e Livro dos Médiuns. A gente, lendo esses 5 livros, vamos ter uma boa base no Espiritismo? Nós temos que ler. Não há outro. Olha, a base do conhecimento é o livro. Mesmo para a nossa geração. Mesmo no mundo digital, seja ele digital ou não, físico, a base do conhecimento ainda é o livro. Nós não temos muito acesso a outras bases de conhecimento ainda. Então, temos de fazer realmente uma leitura sistemática. E temos de fazer as reflexões, porque o Espiritismo é uma filosofia. E o conhecimento filosófico, ele pode ser aprendido com a experiência associada à reflexão, associada ao pensamento, associada a ponderações, à imaginação. Então, o livro traz isso. Capacidade de imaginar, capacidade de abstrair, capacidade, sobretudo, de conjecturar. O livro pode abrir esse espaço. Então, realmente, nós temos que fazer um esforço para ler, se não de forma sistematizada, mas sempre um trecho dessas obras. Sempre um capítulo, sempre um parágrafo de todos esses livros,
para chegarmos depois ao conhecimento de sistema, a obra de sistema. Então, é muito importante. E é claro que dentro das casas espíritas, como se disse aqui nessa sala, nós não podemos institucionalizar terapêuticas espirituais de cura. Mas a terapêutica espiritual pode conduzir à cura. E ela é sempre e deve ser aliada à terapêutica médica já colocada. Mas eu gostaria de reforçar isso, de que o próprio Evangelho, no capítulo, reporta na caridade, fora da caridade não há salvação, a esse item. Kardec fazia reuniões nesse sentido. É só ler a Revista Espírita, escrita por Kardec. É uma obra também da codificação, da sua pena, magistral pena, em que as sessões, muitas vezes, ele evocava os espíritos para uma consolação. O que é a cura? Se não também uma forma de... O que é a consolação? Se não é uma forma também de cura. Se você abrir a Revista Espírita de 1858, a primeira revista, a primeira ou segunda comunicação é que ele chama uma criança que faleceu aos 13 anos para vir falar através de um médium, porque a mãe estava num estado de tristeza grave. E quando essa criança fala, dizendo o seu nome, dizendo o seu apelido, dizendo detalhes da vida entre ela e a mãe, que a médium jamais saberia, a mãe melhora psiquicamente, espiritualmente, é outra disposição. O que é isso, se não a cura? Então, é claro, como se disse aqui, nós temos que ter um cuidado para não institucionalizar isso. Porque Kardec não institucionalizou, não colocou aqui sessão de cura espiritual. Mas ele fazia muito espontaneamente essa prestação, eu vou colocar essa palavra entre aspas, de serviço da espiritualidade com relação às almas na Terra. Porque nós também temos esse desejo e essa necessidade de estar perto do mundo espiritual, perto dos nossos entes queridos. Então, isso é muito natural. Nós temos, e eu gostaria de encerrar a minha fala nesse sentido, nós temos que buscar um pouco ultrapassar essa resistência que nós temos com o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Nós somos espíritas, mas somos resistentes à comunicabilidade. Ainda somos resistentes. Não, porque não pode comunicar aqui, não pode haver isso, ninguém pode assistir a sessão mediúnica. Amigos, a sessão mediúnica, na época de Kardec, excepcionado a materialização que precisava de um certo, digamos assim, recolhimento, era aberta. Atualmente, na televisão, já assistimos sessões mediúnicas de um grande médium espírita que abriu a sua sala mediúnica para que o Fantástico filmasse. Então, as salas podem ser abertas? Podem, desde que as pessoas saibam se portar ali dentro. Se a pessoa não souber se portar, em lugar nenhum, inclusive, ela pode ficar. Muito menos numa sessão mediúnica. Então, eu acho que está na hora de nós, assim, tirarmos esse segredo, esse algo, assim, extremamente reservado, só os eleitos ou alguns podem participar. As sessões mediúnicas são importantes, e o médium que não faz a psicografia, mas é médium ou deseja assistir, pode ficar na vibração, na orientação. Mas ele tem que desenvolver a mediunidade. Bom, na casa espírita onde eu frequento, não há, inclusive, esse grupo de desenvolvimento mediúnico, porque nós achamos que se a pessoa já tem a mediunidade, todos entram assim, todo mundo sabe o que acontece numa sessão mediúnica, e se ela tiver um comportamento razoável de vibração, nós orientamos, ela pode assistir e pode dali obter uma situação de melhora espiritual dela. Então, essa questão me parece que deve ser um dia debatida, um dia falada. E esse receio que nós temos com relação ao princípio da comunicação, que é algo muito natural. Eu não falaria como falei hoje se não tivesse sido intuída, se eu não tivesse aqui em minha casa espíritos
se fossem, que eu pretendo e que eu quero que sejam bons espíritos e gosto de estar na companhia deles também. São espíritos familiares. Evidentemente que eu não vou fazer uma desobsessão na minha casa, porque minha casa não tem estrutura para isso. Se faz no centro espírita. Mas eu também não posso desdenhar, nem fugir, nem não falar de que a todo momento, e Kardec diz isso na Revista Espírita, somos acotovelados pelos espíritos. Então, me parece algo muito natural e nós não podemos, assim, tratar isso como algo sobrenatural ou fantasmagórico. Eu só queria, assim, deixar esse pensamento registrado, me permitam, nesse final, já agradecendo. Ana, minha querida, um abraço. Suas considerações finais e, por gentileza, gostaríamos da sua prece. Um abraço e até outra oportunidade. Minhas considerações finais é um agradecimento pelo convite dessa sala, que nós podemos conversar sobre o espiritismo muito francamente e de forma muito inteligente e ponderada, com toda a racionalidade que é possível. E eu gostaria, então, de agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade, a oportunidade de ter nascido numa família que me permitiu ser evangelizada, meu agradecimento sincero aos espíritos de escola, poder portar essa faculdade, que é a faculdade mediúnica, muito modesta, mas que hoje, ao contrário de ontem, eu posso colocar à disposição da ajuda e do auxílio do próximo, pedindo perdão a Deus pelos meus erros, pelos meus equívocos. Eu quero aqui externar o meu sentimento de que eu gostaria muito que os espíritos ajudassem a mim e a todos nós a nos aprimorar cada vez mais e que possamos caminhar ao lado do espiritismo cada vez mais cristão e fraterno. Que assim seja.